Olá, boa noite. Hoje nós vamos estar nessa nossa live tratando de um tema bastante relevante, e que tem sido alvo aí de discussões, debates na internet, em grupo de estudo bíblico, inclusive, nesses últimos dias. A invasão da Rússia na Ucrânia tem despertado muitos questionamentos. Muita gente, muitos homens de Deus, teólogos inclusive, sérios, têm feito uma relação entre alguns textos bíblicos e essa invasão. Nós vamos estar tratando hoje desse tema, sobre profecias bíblicas e essa invasão da Rússia na Ucrânia. Nós vamos estar fazendo o seguinte, vamos estar assistindo dois vídeos, dois homens de Deus, né, o Lamartine Possela, com uma visão, e o Rodrigo Silva, né, aquele arqueólogo tal, que muitos conhecem também, com uma outra visão diametralmente opostas. São dois servos de Deus, bíblicos, apresentando duas visões distintas. Então nós vamos estar nesse nosso live de hoje mostrando essas duas posições. E no final a gente vai comentar rapidamente e na próxima semana aí vamos sim, né, destrinchar melhor essas duas visões, ok? Então que Deus te abençoe, assista esse vídeo até o fim, né? E vamos ver aquilo que Deus tem para tratar no nosso coração através desses dois homens de Deus. Cada vez mais a gente percebe que o mundo está caminhando para tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer no livro de Apocalipse, tá bom? Então, eu quero falar para vocês agora sobre a guerra de Gog e Magog, que nada mais é do que a Terceira Guerra Mundial. A guerra de Gog e Magog é a Terceira Guerra Mundial. E esta guerra, ela vai começar com este bloco oriental, capitaneado, liderado por Rússia e China também. Então vamos lá, gente. Ezequiel 38, versículos 1 a 2 diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volta o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Quando a gente lê isso aqui e não entende quem que está falando, parece um texto sem muita consequência. Mas fica claro aqui, gente, que, na verdade, Gog é uma pessoa da terra de Magog, tá? Então, Gog, eu quero começar explicando para vocês que os nomes aqui que foram citados, Magog, Meseque e Tubal, esses três foram filhos, tá, de Jafé, filho de Noé. Então, pera lá. Noé teve três filhos, Sem, Cão e Jafé. Os semitas são os judeus, são os árabes, não é isso? Os cananeus, os canitas, são os pais dos cananeus e das nações africanas. E os jafeitas são os europeus. Mas é importante você saber que Gog é uma pessoa que governa sobre a terra de Magog, que é a Rússia. Magog é Rússia, gente. Magog também é encontrado na literatura antiga como príncipe de Rosh. Rosh é o nome antigo de Rússia, tá? Por isso nós podemos dizer que Magog, tá? Príncipe de Rosh é Rússia. Então Gog é o líder, poderia ser um Vladimir Putin. E Magog é a terra da Rússia, porque o Gog é príncipe de Rosh. Rosh é a mesma raiz da palavra Rússia. Deus fala diretamente, gente, com Gog e Magog em Ezequiel 38 inteiro, mas eu vou ler alguns versículos para vocês. O versículo 15 diz assim: Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte de Israel. Pega Israel e traça no globo aí uma linha reta para o norte. Você vai dar, literalmente, na Rússia e até mesmo em Moscou, tá?
Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Ou seja, esta é uma guerra contra Israel que trará uma coalizão de nações, né? Uma grande multidão e poderoso exército. Tomando a minha coquinha aqui. De novo, Meshec é o nome velho, o nome antigo para a capital da Rússia, que é Moscou. Todos esses nomes aqui, gente, que estão sendo citados, como, por exemplo, Jafé, quando ele migrou, na verdade, para o norte da Europa, ele migrou para a região da Rússia. Então, seus filhos, né, esses filhos todos que foram citados, né, Meseque, Tubal, Gog, Meseque e Tubal, eles todos migraram para a Rússia. E as cidades que estão ali fundadas, estabelecidas, como Moscou, é da mesma raiz de Meseque. Então, está falando de Rússia aqui. Mas os versículos 5 e 6 de Ezequiel 38 fala de outros povos. Aí Deus vai dizer quem são os povos que vêm juntamente com os russos, né? Com Gog, com Magog. Persas. Quem são os persas, gente? Irã. Etíopes. Quem é etíopes? Etiópia. Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, aqui em Ezequiel 38, 5 e 6, está identificando as outras nações que vão se juntar nessa coalizão para invadir Israel. Pérsia é o Irã moderno, tá? Cush é a Etiópia e algumas nações da África Central. Put e Líbia são localizados no norte da África. Gomer são povos que foram estabelecidos na Alemanha. Então, escreve o que eu estou dizendo. A Alemanha hoje está do lado da OTAN, mas nunca se esqueçam que Angela Merkel era amicíssima de Vladimir Putin no tempo da União Soviética, porque ela era parte da Alemanha Oriental. Ah, mas ela não é mais a primeira-ministra, mas tem uma influência gigante e nada impede que ela possa voltar. O que eu estou dizendo para vocês aqui, que ninguém está dizendo, é que no momento que essa guerra for feita, a Alemanha, ou pelo menos parte da Alemanha, vai se unir à União Soviética. E hoje a gente entende as razões econômicas. A Alemanha está completamente dependente do gás da Rússia. E detalhe, por que a Alemanha ficou tão dependente assim? Porque, na época, a Angela Merkel, o que ela fez? Ela simplesmente aposentou todas as usinas nucleares que produziam energia nuclear e, num ato, né, de querer ser popular, de querer ir nesse viés da energia limpa, ela simplesmente acabou com as usinas atômicas da Alemanha e começou a comprar gás da Rússia. Ou seja, se tornou absolutamente dependente da Rússia. E aqui no texto bíblico, Gomer está ao lado de Rosh, príncipe de Rosh. Rosh é Rússia. Meshec ou Mesec é Moscou. Tá? Bet Togarma é Turquia. Em outros livros da Bíblia, tá bom? Ezequiel 38 diz assim: profecia contra Gog. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, vira o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Mesec e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, de Mesec e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros,
todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada. Aí ele vai falando mais desses inimigos de Israel que vão se ajuntar com esse príncipe de Rosh, também chamado Gog, e vão atacar Israel. Então a dedução, assim, explicando de maneira bem rápida, seria o seguinte: na visão de alguns pregadores, Rosh, eu li como está em hebraico, aqui na minha Bíblia, na tradução, na Nova Almeida atualizada, está Rossi. Para eles, esse Rossi seria a Rússia. Seria a Rússia. Talvez a Bíblia que você esteja lendo, algumas versões estão diferentes. Diz assim, o principal príncipe, ou o primeiro príncipe, e outras trazem apenas o príncipe, sem nenhum adjetivo. E outras Bíblias, como a Nova Almeida atualizada, traz príncipe de Rossi, com R maiúsculo. Então dá a entender que Rossi é uma região e que esse príncipe seria o chefe dessa região. Então eles pensam que esse Rossi seria já uma profecia do livro de Ezequiel sobre a Rússia, porque Rossi e Rússia parecem, assim, foneticamente o mesmo nome, ó. Ou em hebraico, né, Rosh e Rússia. Também pensam que o nome Mesek parece com Moscou, Mesek, Moscou. E eles pensam também que Tubal também seria uma outra região da Rússia, Tubalski. Então eles fazem essa leitura, Ros como sendo a Rússia, Mesek como sendo Moscou e Tubal como sendo Tobolski. E acham, olha, aqui em Ezequiel, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Ezequiel profetizou de 593 até 570, mais ou menos, 71 a.C. Foi o período da vida de Ezequiel, não da vida dele toda, mas dele como profeta, tá bem? 6º século a.C. Então, que no 6º século a.C. já estava profetizado que a Rússia viria do norte para atacar Israel. Então, muitos veem que este movimento do presidente Putin, que já está no poder há 22 anos, ele é realmente é difícil chamá-lo de ditador, porque ele foi eleito, mas é uma eleição que já está se perpetuando. Ele muda as regras do jogo para continuar no poder. Já está há 22 anos no poder. E se nada mudar, vai continuar por outros 20 anos no poder. E ele está fazendo movimentos ali de trazer de volta a grande mãe Rússia que havia na época da Guerra Fria. Então muitos pensam que já podem ser os movimentos finais dos russos para cumprir a profecia de Ezequiel e em breve atacar Israel, onde haverá a guerra do Armagedon, que na visão deles o Armagedon seriam estes exércitos que viriam do norte de Israel, é claro, e atacariam Israel, e ali no vale do Armagedon, que seria hoje o vale de Jezreel, eles entrariam em conflito. Israel de um lado com seus aliados, os russos do outro lado com seus aliados. Leia-se China e outros mais. Talvez Coreia do Norte, alguma coisa assim. Será que é isto mesmo? Bom, deixe-me dizer aos irmãos que é complicado falar de cara que esse Rússia aqui seria a Rússia. Eu tenho dificuldades. Pegar apenas o nome por um fonema e falar assim, olha, tal qual, é muito perigoso, porque a gente tem, por exemplo, eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, você tem, por exemplo, a ilha de Java, e você tem Jaffa, mencionado lá no Gênesis capítulo 10, e não tem nada a ver um com o outro. Então eu acho meio estranho pegar só a fonética, mesmo porque a origem do nome Rússia, Russi, ela é uma origem que vem ali do século 9 da nossa era. Tá certo? Todos os etimólogos que você estuda, eles falam que os russos, na verdade, eles vieram ali mais ou menos no século 9, são tribos bárbaras que ficaram ali se assentando nos Balcãs, especialmente Kiev e outros mais, e até possivelmente esse nome russo, ou Rússia, originalmente significaria remadores, homens que remam, mas é um nome que só foi atribuído à região ali, na Idade Média. Mas eu sei que eu falando isso, você pode dizer assim, mas Rodrigo, a Bíblia é uma profecia. Nada impede de um nome que vai ser dado séculos depois
ter sido profetizado na Bíblia antes. Eu concordo com você. Tanto é que o nome de Ciro já aparecia no livro de Isaías, pelo menos 200, quase 300 anos antes do nascimento de Ciro. É verdade. Mas eu não posso simplesmente pegar uma fonética similar e achar que é, porque no caso de Isaías, o nome Ciro aparece claramente ali, Ciro. E você lê depois que é Ciro, tá certo? Agora aqui não, está um nome assim que soa familiar. Sem contar que gramaticalmente eu tenho dois problemas aqui em entender esse príncipe de Rossi como sendo um nome próprio, o nome de um lugar. O primeiro problema gramatical que eu tenho é que no original hebraico a expressão príncipe de Rossi seria Niesh, Rosh, o cabeça. Esse Rossi é Rosh, cabeça em hebraico. E eu não tenho na Bíblia nenhuma informação de qualquer lugar chamado Rosh, cabeça, como se fosse um toponímio, tá certo? O nome de um lugar. Não faz sentido. Nem na Bíblia, nem na literatura acadiana, nem na literatura babilônica, nem na literatura egípcia, nem nos índices geográficos que nós temos dos escritos antigos, nós não temos nenhuma menção a qualquer lugar chamado Rosh. E na Bíblia, há várias vezes que a palavra Rosh aparece, e em todas elas, Rosh significa cabeça, topo, começo, principal, mas nunca Rosh significa lugar, em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia. Em segundo lugar, eu tenho um problema aqui, porque os que deduzem assim pensam que o correto seria o príncipe de Rosh, de Mesec e de Tubal, para dizer que o Gog, da terra de Magog, seria o presidente dos russos, que seria o líder ao mesmo tempo de Moscou, não é isso? De Moscou, de Tobalski e da Rússia. Mas para eu fazer essa construção, eu teria que ter um vav conjuntivo depois de Rosh. E não há esse vav conjuntivo. Então, aqui dá a entender que é o seguinte: um príncipe cabeça, um príncipe do topo, tá certo? E que a profecia é contra Mesec e contra Tubal. E não que Mesec, Rosh e Tubal seriam regiões de Magog. Gramaticalmente, isso não se sustenta. Então, para mim, eu já tenho uma dificuldade aqui nesse sentido. E o que seria Gog e Magog? A gente vai encontrar a referência a Gog aqui no livro de Gênesis, capítulo 10, quando fala da genealogia das nações. Você tem Gênesis capítulo 10, versículo 2, você fala dos filhos de Noé, você se lembra? Cam, Sem e Jafé. E os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, que menciona lá, Mesec e Tiras. Eu tenho que admitir que quando a gente pega a migração dos filhos de Jafé ali na configuração mundial após o dilúvio, a maior parte dos autores pensam que, de fato, eles migraram para a região dos Balcãs, do Mar Cáspio, do Mar Negro, região que futuramente seria ocupada pelos russos. Isso eu devo admitir, tá certo? Há até alguns que pensam que provavelmente Magog seria a região ali da Armênia, de povos que foram para a Armênia, o Cáucaso, tá certo? Então, realmente, parece que Magog é a região que vai coincidir com o que hoje é a Rússia. Não só a Rússia, mas também ali os Balcãs, aquela região. Isso é verdade. Mas será que Ezequiel tinha literalmente aquela região quando ele falou da profecia contra Gog e Magog? Ou seria isso um símbolo para outra coisa? Então, as duas posições estão aí. Cabe você agora decidir qual delas, né, à luz da Bíblia. Ezequiel 38 e 39 tem muito material para isso. Não vamos discutir hoje, não teremos tempo, mas na próxima semana. Te convido a ler esses dois textos, né, 2 capítulos de Ezequiel, e vamos juntos na próxima quarta-feira, aí sim, debater sobre esses dois temas juntos. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite. Amém.